começarmos a parte oval do nosso tapete amarelinha, nós vamos começar prendendo o fio na agulha e vou fazer 17 correntes. Feitas as 17 correntes, eu volto aqui na primeira corrente e fecho com um ponto baixíssimo, formando assim um círculo. Vou passar a agulha aqui por dentro do círculo e faço um ponto baixo. Eu vou trabalhar os pontos e vou já arrematando essa ponta de fio aqui. Agora eu vou fazer 2 correntes para dar altura de um ponto alto e vou trabalhar mais 18 pontos altos. Finalizando os 18 pontos altos, mais o ponto baixo e as 2 correntes que eu tinha feito ao início, que equivalem a um ponto alto, nós teremos aqui um total de 19 pontos. Eu não vou fechar a carreira, ela vai ficar aberta assim, então vai ficar oval aqui em cima e aqui na parte de baixo vai ficar reto, ok? Agora eu faço 2 correntes, viro o trabalho, no próximo ponto de base eu vou fazer um ponto alto e no próximo faço mais um ponto alto. Faço 2 correntes, salto um ponto de base e a partir do próximo ponto eu vou fazer 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Faço 2 correntes, salto um ponto de base e no próximo eu volto a trabalhar o bloco com 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Faço 2 correntes, salto um ponto de base e no próximo volto a fazer o bloco com 3 pontos altos. Faço as 2 correntes, salto um ponto de base e no próximo eu faço novamente, começo a fazer o bloco com 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Então ficou dessa forma. No final você terá aqui 5 blocos com 3 pontos altos. Agora vamos começar a trabalhar a terceira carreira. Eu vou fazer 2 correntes, viro o trabalho. No primeiro ponto de base, eu vou trabalhar mais um ponto alto. Agora eu faço no próximo ponto de base um ponto alto e no próximo mais um ponto alto. Faço 2 correntes. No primeiro ponto de base do próximo bloco, eu trabalho 2 pontos altos. No próximo ponto de base eu faço apenas um ponto alto e no próximo mais um ponto alto. Nessa carreira, os nossos blocos passam a ter 4 pontos altos.
mas sempre separados por 2 correntes. Então, em cada um dos pontos, dos blocos que você tem aqui na base, no primeiro ponto você vai fazer o aumento e os outros você vai repetir. Então, aqui no primeiro ponto são 2 pontos altos, no próximo ponto de base você faz um ponto alto e no próximo mais um ponto alto. Faz as 2 correntes, passa para o próximo bloco e faz 2 pontos altos no primeiro ponto de base. No próximo ponto de base você faz um ponto alto e no próximo mais um ponto alto. Faz as 2 correntes. No próximo ponto de base, você vai fazer 2 pontos altos. No próximo, você faz um ponto alto. E no próximo também faz um ponto alto. Então, vai ficando dessa forma. Ok? Então, nessa terceira carreira, os nossos blocos já passaram a ter 4 pontos altos. Faço 2 correntes, viro o trabalho, no mesmo ponto de base, eu vou fazer um ponto alto. Nos próximos pontos de base, eu trabalho um ponto alto em cada um deles. Faço as 2 correntes, passo para o próximo bloco, no primeiro ponto de base, eu trabalho 2 pontos altos e nos próximos 3 pontos de base, eu vou trabalhar um ponto alto em cada um deles. Os blocos nessa carreira passam a ter então 5 pontos altos, o aumento sempre sendo feito no primeiro ponto de base. Faço as 2 correntes, passo para o próximo bloco e faço 2 pontos altos. Nos próximos pontos de base eu trabalho um ponto alto em cada um. Faço as 2 correntes, no próximo ponto de base eu faço os 2 pontos altos. Agora tenho aqui 3 pontos de base, em cada um deles eu vou fazer um ponto alto. Faço 2 correntes, no próximo ponto de base eu trabalho 2 pontos altos. Sobraram 3 pontos aqui na base e vou trabalhar um ponto alto em cada um deles. Então, vai ficando dessa forma. Então, temos aqui já 4 carreiras prontas. Para começar agora a 5ª carreira, você já percebeu que nós vamos, na verdade, aumentando um ponto alto em cada bloco, em cada carreira que fazemos. Vamos trabalhar sempre dessa forma. Então, eu vou fazer 2 correntes, viro o trabalho, no primeiro ponto de base, eu faço um ponto alto. Agora, tenho 4 pontos de base e vou fazer um ponto alto em cada ponto de base.
faço 2 correntes, passo para o próximo bloco e faço 2 pontos altos no primeiro ponto de base. E agora vou trabalhar um ponto alto em cada ponto que eu tenho aqui na base desse bloco. Eu vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira, trabalhando 6 pontos altos em cada bloco que eu tenho aqui na base. Entre os blocos, eu vou fazer sempre 2 correntes de separação. Vou terminar a carreira e volto te mostrando como ficará. Finalizada a carreira, então até agora está dessa forma. Nós temos aqui 5 carreiras prontas. Para fazer a 6ª carreira, eu vou trabalhar da mesma forma. Faço 2 correntes, viro o trabalho, no primeiro ponto de base eu faço o aumento. Nos outros pontos que eu tenho aqui na base do bloco, eu trabalho um ponto alto em cada um deles. Terminados os pontos do bloco, nessa carreira os blocos terão 7 pontos altos. Eu faço as 2 correntes, passo para o próximo bloco e faço o aumento no primeiro ponto de base. Então, aqui no primeiro ponto de base, eu trabalho 2 pontos altos. Nos outros pontos do bloco, eu vou fazer apenas um ponto alto em cada um deles. Eu vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira, sempre fazendo 7 pontos altos em cada bloco que eu tenho aqui na base. O aumento é feito sempre no primeiro ponto aqui de cada bloco e entre os blocos vamos sempre fazer 2 correntes de separação. Eu vou completar a carreira e volto te mostrando como ficará. Terminada a carreira, então ficou dessa forma. Nós temos aqui 6 carreiras prontas e nessa última carreira os nossos blocos passaram a ter 7 pontos altos. Agora, para fazer a próxima carreira, eu faço 2 correntes, viro o trabalho. No primeiro ponto de base, eu faço um ponto alto. Agora, vou trabalhar um ponto alto em cada ponto que eu tenho aqui na base. Nessa carreira, os meus blocos vão passar a ter 8 pontos altos em cada um deles. Terminado o bloco, eu faço as 2 correntes, passo para o ponto do próximo bloco, no primeiro ponto de base, eu trabalho 2 pontos altos. E nos outros pontos de base, eu faço apenas um ponto alto em cada um deles. Eu vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira, sempre fazendo o aumento no primeiro ponto de base do bloco e nos outros pontos de base eu faço apenas um ponto alto. Terminada a carreira, então nós temos 7 carreiras prontas e os blocos passaram a ter 8 pontos altos em cada um deles. Agora, para começar a 8ª carreira, eu faço as 2 correntes, viro o trabalho, no primeiro ponto de base eu faço um ponto alto e agora trabalho um ponto alto em cada ponto de base.
final do bloco, eu faço 2 correntes de separação, passo para o próximo bloco, no primeiro ponto de base, eu trabalho 2 pontos altos. E nos outros pontos de base, eu faço um ponto alto em cada um deles. Eu vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira e volto finalizando a carreira com você. Lembrando que nessa carreira, cada bloco passa a ter 9 pontos altos. Então, vou completar a carreira e volto trabalhando com você. Terminada a 8ª carreira, então ficou dessa forma. Nós temos aqui nessa carreira, em cada bloco, 9 pontos de base, ok? Agora, para fazer a 9ª carreira, eu vou fazer 2 correntes, viro o trabalho. No primeiro ponto de base, eu trabalho mais um ponto alto. Agora, passo a fazer um ponto alto em cada ponto que eu tenho aqui na base do bloco. Finalizando aqui esse bloco, eu faço 2 correntes. No primeiro ponto de base, eu trabalho 2 pontos altos. E nos outros, eu passo a fazer um ponto alto em cada ponto de base. Nessa carreira, em cada bloco, nós passamos a ter 10 pontos altos. Eu vou completar a carreira e volto te mostrando como ficará. Com a nossa 9ª carreira pronta, até agora o nosso módulo está dessa forma. Agora, para começarmos a 10ª carreira, eu faço 2 correntes, viro o trabalho. No primeiro ponto de base, eu faço um ponto alto. E agora trabalho um ponto alto em cada um dos pontos que eu tenho aqui na base, até o final do bloco. Nessa carreira, os blocos passam a ter 11 pontos altos cada um. Finalizando o bloco, então ficamos aqui com 11 pontos altos. Eu faço 2 correntes, passo para o próximo bloco e no primeiro ponto de base eu vou fazer 2 pontos altos. E agora passo a fazer um ponto alto em cada ponto que eu tenho aqui na base. Eu vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira e volto já mostrando para você essa carreira finalizada. Com a 10ª carreira finalizada, então ficou dessa forma. Nessa 10ª carreira, os nossos blocos passaram a ter 11 pontos altos. Agora, vamos fazer a 11ª carreira, que é a carreira de número 11. Então, eu faço 2 correntes, viro o trabalho. No primeiro ponto de base, eu trabalho um ponto alto e agora passo a trabalhar um ponto alto em cada ponto que eu tenho aqui na base do bloco. Nessa carreira, os blocos passam a ter 12 pontos altos cada um.
Finalizado o bloco, eu faço 2 correntes, passo para o próximo bloco, no primeiro ponto de base, eu faço o aumento, que são os 2 pontos altos, no mesmo ponto de base. E nos próximos pontos, eu passo a fazer um ponto alto em cada ponto que eu tenho aqui na base. Eu vou completar a carreira e depois volto te mostrando como ficará. Terminada a carreira de número 11, até agora está dessa forma. Nessa última carreira, os nossos blocos passaram a ter 12 pontos altos. Para fazer agora a carreira de número 12, eu vou fazer 2 correntes, viro o trabalho no mesmo ponto de base. Eu trabalho mais um ponto alto e agora vou fazer um ponto alto em cada ponto que eu tenho aqui no bloco. Chegando aqui no final do bloco, eu faço 2 correntes, passo para o próximo bloco e no primeiro ponto de base eu trabalho 2 pontos altos. E vou fazer agora um ponto alto em cada ponto que eu tenho aqui no bloco. Eu vou trabalhar essa mesma sequência por toda a carreira, lembrando que nessa carreira os blocos passam a ter 13 pontos altos em cada bloco. Eu vou completar minha carreira e volto trabalhando com você. Com a carreira de número 12 já finalizada, até agora o nosso trabalho está dessa forma. Para começar agora a carreira de número 13, a 13ª carreira, eu faço 2 correntes, viro o trabalho, no mesmo ponto de base eu faço um ponto alto. E agora vou trabalhar um ponto alto em cada ponto que eu tenho aqui no bloco. Já finalizando aqui o primeiro bloco, eu faço as 2 correntes de separação, passo para o próximo bloco, no primeiro ponto de base, eu trabalho 2 pontos altos. Agora passo a trabalhar novamente um ponto alto em cada ponto que eu tenho aqui na base. Nessa carreira, os nossos blocos passam a ter 14 pontos altos cada um. Eu vou completar a carreira trabalhando da mesma forma e volto mostrando para você ela já finalizada. Com a nossa carreira de número 13 já finalizada, ficou dessa forma. Para fazermos agora a próxima carreira, eu faço novamente 2 correntes, viro o trabalho, no mesmo ponto de base, eu trabalho um ponto alto, e agora vou trabalhar um ponto alto em cada ponto que eu tenho aqui na base desse bloco. Nessa carreira, os blocos já passam a ter 15 pontos altos. Nós continuamos sempre fazendo um aumento
no primeiro ponto de base dos blocos. Então, vai ficando dessa forma. Para passar de um bloco para o outro, eu continuo fazendo as 2 correntes, passo para o próximo bloco e no primeiro ponto de base, eu trabalho 2 pontos altos. E volto a fazer um ponto alto em cada ponto que eu tenho aqui na base até o final aqui desse bloco. Eu vou completar a carreira trabalhando da mesma forma. Entre os blocos eu faço as 2 correntes de separação e sempre faço um aumento no primeiro ponto de base. Vou completar minha carreira e quando eu já estiver com ela finalizada, eu volto trabalhando junto com você. Com a carreira de número 14 já finalizada, até agora o nosso tapete está dessa forma. Agora, para começarmos a carreira de número 15, nós vamos sempre iniciar da mesma forma, fazendo as 2 correntes. Eu vou virar o trabalho. No mesmo ponto de base, eu trabalho um ponto alto. E agora vou trabalhar um ponto alto em cada ponto de base que eu tenho aqui nesse bloco. Já chegando aqui no final do bloco, então ficou dessa forma. Eu vou fazer 2 correntes, passo para o próximo bloco e no primeiro ponto de base eu trabalho 2 pontos altos. E agora passo a trabalhar um ponto alto em cada ponto de base aqui do bloco. Eu vou completar a carreira e depois volto com você já com a carreira finalizada. Com a carreira já finalizada, então ficou dessa forma. Os blocos nessa nossa carreira de número 15 passaram a ter 16 pontos altos cada um. Agora nós vamos fazer a nossa carreira 16. Então eu faço 2 correntes, viro o trabalho, no mesmo ponto de base eu trabalho um ponto alto. Agora vou trabalhar um ponto alto em cada ponto que eu tenho aqui na base. Nessa carreira, os meus blocos passam a ter 17 pontos altos cada um. Finalizados os pontos aqui do bloco, eu vou passar para o próximo bloco, fazendo 2 correntes. No primeiro ponto de base do próximo bloco, eu trabalho 2 pontos altos. E passo agora a fazer um ponto alto em cada ponto que eu tenho aqui na base. Eu vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira e volto com a carreira já finalizada. Terminada a nossa 16ª carreira, até agora nosso trabalho está dessa forma, ok? Agora vamos fazer a carreira de número 17, então eu faço 2 correntes, viro o trabalho, no mesmo ponto de base eu trabalho um ponto alto. E agora passo a fazer um ponto alto em cada ponto que eu tenho aqui na base do bloco. Já finalizando aqui o primeiro bloco,
Então, ficou dessa forma. Nós passamos a ter agora 18 pontos aqui em cada bloco nessa carreira. Eu vou fazer 2 correntes, passo para o próximo bloco, trabalho 2 pontos altos. E agora eu passo a trabalhar um ponto alto em cada ponto que eu tenho aqui na base. Eu vou completar minha carreira e volto com você com a carreira já finalizada. Terminada a carreira, até agora nosso trabalho está dessa forma. Fizemos aqui a última carreira, que é a carreira de número 17, e em cada bloco temos 18 pontos altos, ok? Agora, para fazer a carreira de número 18, será a nossa 18ª carreira. Eu vou fazer 2 correntes, viro o trabalho, no mesmo ponto de base, eu trabalho um ponto alto. Agora, vou trabalhar um ponto alto em cada ponto que eu tenho aqui na base do bloco. Nessa carreira, os blocos passam a ter 19 pontos altos em cada um deles. Entre um bloco e outro, eu passo a fazer 3 correntes. Passo para o próximo bloco, no primeiro ponto de base, eu trabalho 2 pontos altos. E volto a fazer um ponto alto em cada ponto de base. Eu vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira e volto com você já com a carreira finalizada. Lembrando que entre os blocos eu passo agora a trabalhar 3 correntes. Nas outras carreiras nós fizemos 2 correntes. Nessa aqui vamos trabalhar com 3 correntes entre os blocos, ok? Eu vou completar a minha carreira e volto trabalhando com você. Com a nossa 18ª carreira já finalizada, então ficou dessa forma. Agora vamos fazer mais uma carreira trabalhando da mesma forma. Essa agora será a nossa carreira de número 19. Então, eu faço 2 correntes, vou virar o trabalho, no mesmo ponto de base eu faço um ponto alto, agora trabalho um ponto alto em cada ponto de base. Já chegando aqui no final do bloco, para passar de um bloco para o outro, eu vou fazer 3 correntes, passo para o próximo bloco e no primeiro ponto de base eu faço 2 pontos altos. E agora trabalho um ponto alto em cada ponto de base. Nessa carreira, os meus blocos passam a ter 20 pontos altos. Vai ficar dessa forma. Eu vou completar a carreira trabalhando da mesma forma e depois volto mostrando para você como ficará. Com a carreira 19 já pronta, então está dessa forma. Agora, nós vamos fazer a carreira de número 20. Então, eu faço 2 correntes, viro o trabalho, no mesmo ponto de base, eu trabalho um ponto alto. E passo a fazer um ponto alto em cada ponto de base que eu tenho aqui do bloco.
Nessa carreira, os blocos passam a ter 21 pontos altos. Chegando aqui no final do bloco, eu faço 3 correntes, passo para o próximo ponto que eu tenho na base, que é o primeiro ponto já do próximo bloco, e faço 2 pontos altos. Agora volto a fazer um ponto alto em cada ponto que eu tenho aqui na base. Eu vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira, sempre fazendo um aumento no primeiro ponto de base dos blocos e depois eu trabalho um ponto alto em cada ponto de base. E entre os blocos eu vou fazendo sempre 3 correntes de separação. Vou completar a carreira e volto trabalhando junto com você. Agora eu vou fazer uma carreira aqui em acabamentos, nessa parte aqui de baixo. Então, eu vou virar aqui para baixo. Faço uma corrente. Nesse mesmo cantinho que eu estou aqui, eu vou passar a agulha aqui no ponto alto e faço 2 pontos baixos. No mesmo ponto de base, um pouquinho aqui para baixo, eu faço um ponto baixo. Como os meus pontos de base vão ficar atravessados aqui nessa direção, eles ficam mais largos. Então, o que eu vou fazer é trabalhar 2 pontos baixos em cada um deles. Então, logo aqui na ponta eu faço um ponto baixo e um pouquinho aqui na lateral, mais um ponto baixo. No outro ponto de base é a mesma coisa. Vou sempre trabalhar 2 pontos baixos em cada ponto alto que eu tenho atravessado aqui na base. Então, vai ficando dessa forma. Ok? Eu vou fazer essa mesma sequência até chegar aqui nessa parte central onde eu tenho as correntes. Terminada essa lateral, ficou dessa forma. Aqui na alça de correntes que eu tenho ao meio, eu vou trabalhar 5 pontos baixos. Passo para outra lateral e volto a fazer a sequência de 2 pontos baixos em cada ponto que eu tenho aqui na base. Então, vai ficando dessa forma. Eu vou completar aqui essa lateral, quando eu estiver finalizando aqui, eu volto trabalhando junto com você. Já finalizando aqui a carreira, nesse último ponto que eu tenho aqui de base, eu vou fazer o ponto baixo e bem aqui na última alcinha, eu faço 2 pontos baixos. Eu não vou continuar trabalhando em pontos baixos aqui, apenas aqui nessa parte de baixo, porque depois nós vamos fazer um acabamento aqui, trabalhando com o fio vermelho,
ok? Agora, eu vou cortar o fio. Vamos agora cortar esse fio. Passo a ponta aqui por dentro da laçada. Puxo a laçada. Venho aqui na parte de trás. Eu vou dividir esse fio aqui em duas partes. Vou trazer a ponta, uma das pontas aqui pro ponto de base aqui embaixo. A outra ponta eu passo para um ponto de base também aqui mais embaixo, lateral a outra ponta que havíamos já colocado. E agora eu vou fazer 3 nós. Cortamos o excesso do fio e já está arrematado. Então, ficou dessa forma. A partir daqui, na próxima videoaula, nós vamos unir uma parte na outra. Ok, meninas? Encontro vocês, então, nas nossas próximas videoaulas. Beijinhos e até mais!